Fala pessoal, beleza? Então estamos iniciando aqui mais um vídeo. Hoje vamos fazer a instalação aí do Arch Linux em modo EFI, né? Modo sem script, na mão mesmo. E eu estou mostrando para vocês o passo a passo de como é feito. Acompanhe o vídeo aí após a vinheta. Então vamos iniciar aqui a máquina virtual. Beleza, a primeira tela seria essa aqui. Você pode dar um Enter, ele vai começar a carregar o sistema. Vou colocar em tela cheia aqui para ficar mais fácil a visualização. Beleza, ele está carregando aqui o sistema, vai entrar aqui para gente. Vamos aguardar aqui ele carregar para a gente proceder com a instalação. Beleza, carregou. Agora o que a gente precisa fazer? A gente não vai fazer tudo sem amparo de nada. A gente vai ter um amparo aqui do manual do Arch Linux, que é uma vantagem porque na ISO de instalação ele já vem com um manual para a gente consultar. Então aqui a gente consegue ter acesso ao manual. A gente aperta Ctrl Alt F2 quando você tiver botado aí no seu sistema. Ctrl Alt F2, ele vai carregar aqui. A gente digita root, não é necessário senha. Entra aqui e digitamos lá Installation Guide. Ele vai entrar aqui pra gente. A gente pode navegar aqui e consultar os tópicos, tá? Aqui a gente vai estar consultando apenas a parte da instalação mesmo, que é interessante pra gente, que a gente está fazendo. Aqui ele fala desde o pré-instalação até verificação da imagem da ISO para ver se não está corrompida. Eu não vou entrar nessa parte aqui agora, mas aqui começa a parte importante para gente, que é a parte de teclado, né? Que é keyboard. Então vamos fazer a configuração. Aqui ele dá um exemplo aqui para gente, ó, logo abaixo aqui. Ele dá um exemplo abaixo dessa linha selecionada amarela aqui. Tem load case de-latim. Esse aí é o layout alemão, né? Germano. Aí beleza. Aí seguindo aqui, a gente volta lá, Ctrl Alt F1, TTY1. Vamos lá digitar load case BR-ABNT2, que é o padrão brasileiro. Que se for o que você está utilizando aí, você pode estar utilizando esse também. Caso não seja, você pode consultar os outros teclados ali naquele comando ali em cima, que é ls user share kdb keymap, e seguir os passos que você vai conseguir consultar os outros tipos de teclado. Eu não vou aprofundar muito nisso aqui nesse vídeo. Então, para testar se mudou a configuração de teclado, a gente pode dar uma barra invertida, interrogação. Então está funcionando tranquilo. Para limpar a tela é Ctrl L, você limpa a tela. Voltando no manual, a gente vai para o próximo passo. A gente está instalando o modo EFI, a gente não precisa confirmar. Se precisasse, a gente dá um ls aqui no sys firmware EFI e VARs, mas a gente não precisa disso no momento, que eu já sei que estou instalando em modo EFI. E próximo passo seria que consultar o time date CTL status para ver se tudo certo. Então vamos fazer isso. Time date CTL status subiu, certo, está sincronizado. Aqui a hora está errada, mas a gente vai configurar depois. Vamos pro próximo passo então. Beleza. Agora ele dá a opção para a gente usar aqui o FDisk. Aqui se a gente der um LSBLK, a gente vê os discos que a gente tem aqui. Aí no caso eu tenho aí o SDA, que é essa opção aí de onde tem 20 GB disponíveis.
Então eu vou estar fazendo a instalação tudo a partir desse disco. Aqui a gente vai usar o CFDisk para poder fazer o particionamento, porque ele é uma interface mais amigável para a gente. Então vamos lá, CFDisk /dev /sda. Aqui ele pergunta se o comando está certo. Eu digitei errado, tudo bem, ele vai substituir para mim aqui. Aí, como a gente está fazendo em Modify, a gente vai estar utilizando o tipo de partição, a partição do tipo GPT. Se fosse modo Legacy BIOS, seria DOS. Mas aqui a gente está usando FI, então vamos GPT. Aí beleza, apareceu o tipo de partição. Se no seu não aparecer para você selecionar aquele tipo lá de partição, é porque provavelmente já vai ter alguma partição criada no seu disco aí de algum formato, mas é só se você apagar, aqui tem como você estar selecionando também o tipo de partição, não tem problema, a gente seleciona aqui na hora. Aqui tem um espaço livre, né? Vamos selecionar aqui 500 megas para partição de inicialização, que é do tipo FI, 500 megas, 4 GB aqui vai para swap, que é um sistema de partição que vai auxiliar nosso computador quando tiver muita requisição aí de processos. Aqui o próximo vai ser o barra. Não vou fazer o barra home separado, vou fazer tudo integrado aqui, apenas para demonstração mesmo. Posso estar fazendo em outro vídeo, aqui eu vou fazer tudo junto. Beleza, agora a gente tem que selecionar o tipo dessa partição. A primeira que a gente criou, a gente consegue aqui, a partir do direcional do teclado, page up, page down, para cima e para baixo, né? A gente selecionar aqui. Aí vou aqui na primeira partição, vou pro lado aqui no teclado, type, vou subir lá em cima, vou colocar FI System. Aí na segunda partição vou lá em tipo de novo, vou colocar Linux Swap. Beleza, as outras partições ela já está no formato correto, que essa aqui seria a raiz, né? Que é Linux File System, que está correto. E agora a gente vai salvar essas mudanças que a gente fez no disco. A gente vem aqui em Write e dá um Yes para escrever as mudanças no disco. Agora já escreveu a mudança no disco, a gente vem aqui em Kit. Quando a gente deu um LSB-LK aquela vez lá, não apareceu nada, certo? Agora vai aparecer porque a gente criou as partições. LSB-LK, aparecem as partições que a gente criou, que é o SDA1, o SDA2 e o SDA3. Agora a gente vai trabalhar a partir dessas partições que criamos. Vamos lá no nosso manual novamente e consultar o próximo passo a ser feito. A gente já criou as partições, o espaço aqui já foi. Agora a gente precisa criar o tipo de arquivo, né, que a gente vai estar utilizando. Eu vou estar utilizando aqui o ext4. Você pode ficar à vontade para consultar os outros tipos de arquivo. Aqui a gente precisa fazer esse comando aqui, ó, mkfs, onde tem essa tralha na frente, esse sharp aqui, mkfs.ext4/dev/root partition. Que seria isso? Isso aqui é a partição root, a partição onde vai estar os dados do nosso sistema, que é aquela que a gente definiu lá de 15 GB, 15.5 GB. O que a gente vai fazer? Então vamos lá, executar aquele comando mkfs.ext4 lá no /dev/sda3, que é a partição que a gente quer fazer a operação, e dá um enter. Ele vai escrever o sistema de arquivo, pronto, finalizou, a gente vai para o próximo. O que é o próximo? A gente agora tem que configurar o swap que a gente criou. A gente vai dar um mkswap/dev/partição. O que seria isso? mkswap/dev. Qual foi a partição que a gente definiu para swap? Swap foi essa SDA2 de 4 GB, correto? Então SDA2 e dá um enter. Ele vai configurar aqui para swap. Beleza, agora a gente vai configurar o sistema aqui de inicialização, que é do tipo vfat. Aqui vai ser FAT 32, né? Que é para poder inicializar o sistema, modo FI. Aqui ele
dar aqui pra gente o mkfs.fat -f32 e a partição selecionada. Então vamos lá, mkfs.fat -f maiúsculo 32 no barra, aí qual que seria a partição? Barra dev barra sda1, que é a partição que a gente selecionou aí para swap. Beleza, dá um enter, configurou corretamente. E agora nós vamos para o próximo passo. O que é o próximo passo? Montar as partições. A primeira partição que a gente vai estar montando é a partição root, que é aquela onde vai estar o nosso sistema. Então vamos lá, a gente monta ela lá no barra mnt, mount, barra dev barra sda3, que foi a partição que a gente definiu como root. Caso você tenha alguma dúvida, você pode dar o seguinte comando aí, se tiver limpado a tela, alguma coisa do tipo, dá um lsb lk, vai listar as partições para você. Não tem nenhuma montada, porque não tem mount points ali, naquela parte ali de mount points, não tem nenhuma partição montada que a gente criou, só tem essa de loop, que é para poder inicializar o sistema, a gente conseguir fazer esse processo. Então vamos lá, mount barra dev barra sda3 lá no barra mnt, que foi o que o manual diz pra gente, lá no barra mnt, aqui ó, nesse passo aqui ó. Então vamos lá, beleza. Se a gente der um lsb lk, agora a gente vê que a partição root já foi montada lá no barra mnt, que ela no mount points ali tem lá barra mnt. Então fizemos esse passo corretamente. Agora vamos para o próximo passo. O que seria o próximo passo? Montar a partição do tipo EFI. Aqui ele coloca para a gente montar lá no barra mnt barra boot, só que a gente vai montar no barra mnt barra boot barra EFI, para podermos conseguir fazer a instalação do grupo corretamente. O grupo é o inicializador do sistema, ele que vai estar gerenciando a inicialização aí do sistema, para poder estar fazendo essa configuração aí. Para a gente conseguir fazer corretamente, a gente vai ter que fazer essa montagem. Aí aqui, ó, vou explicar para vocês como que é feito aqui. Aqui, logo abaixo aqui, ó, tem uma tralha e mount -mkdir. Esse comando é falando para montar a partição, esse -mkdir para criar um diretório, e selecionar a partição que a gente vai montar, que é o barra dev barra partição que a gente vai montar, que no caso seria sda1 aqui no nosso caso, e o local onde vai ser criada essa partição, que será lá no barra mnt barra boot barra efi, que a gente já conversei anteriormente, para poder conseguirmos configurar o grupo corretamente aí. Então vamos lá fazer isso. Então vamos dar um mount -mkdir, aí vamos selecionar a partição barra dev barra sda1 lá no barra mnt barra boot barra efi maiúsculo. Acredito que se fizer minúsculo também dá certo. Beleza, vamos dar um lsblk. Aqui a gente vê que já foi montado a partição lá no barra mnt barra boot barra efi, que é a partição de número 1, que é a primeira que a gente criou. Ela foi montada corretamente, então ele criou e montou corretamente, né, a partição. Vamos dar um ls lá no barra mnt boot efi. Não tem nada porque ainda não criou nenhum tipo de arquivo. O boot tem um efi lá. Então vamos para o próximo passo. O que seria o próximo passo? Vamos limpar a tela aqui para ficar melhor a visualização. Aqui no próximo passo aqui é a gente ativar o swap. O que seria ativar esse swap? Inicializar aquela partição que a gente criou de swap de 4 GB. Então ele fala assim para a gente dar um swap on, que a gente já deu um swap, que é para poder criar, né, a partição de swap. Agora a gente vai ligar essa partição swap on
barra, a gente dá um barra dev barra SDA2, que foi a partição que a gente criou para swap. Caso tivesse alguma dúvida, LSBLK. Aqui a gente já vê que a partição foi ativada, que a partição de swap ela está entre colchetes aí e escrito swap maiúsculo, então ela está ativada. Então aqui as partições já foram todas montadas, aquelas partições que a gente criou, que a gente definiu aqui para o nosso sistema. Então agora vamos para o próximo passo. O que seria esse próximo passo? Swap 1, beleza. Agora a gente tem que baixar os arquivos do sistema para a gente conseguir entrar diretamente no sistema que a gente vai estar utilizando posteriormente, quando a gente botar, e conseguir configurar esse sistema. Esse sistema a gente vai baixar ele cru, sem nada, e a gente vai começar a configurar ele. Ele vai estar só os arquivos padrões necessários para funcionamento do sistema, e a gente vai começar a configurar esse sistema. Então vamos lá. Vamos dar aqui a gente tem que digitar esse comando aqui, ó, pacstrap -k maiúsculo lá no /mnt, que é onde vai ser baixado tudo isso, que é o /mnt onde a gente montou a partição root. Então a gente vai baixar lá o base, o Linux firmware, o kernel do Linux que a gente vai estar baixando, que é a versão LTS aqui que a gente vai estar utilizando, a base do sistema e os firmwares, Linux firmware. E aqui eu vou pôr o Base Devil também, que é necessário aí para alguns pacotes de desenvolvimento. Para o usuário comum não é tão interessante, tá? Mas eu vou colocar aqui para deixar um sistema mais completo. E eu vou estar baixando os outros arquivos também, que vão ser alguns outros softwares que vão ser necessários para a gente estar fazendo a configuração do sistema, como por exemplo o Vim, que ele é um editor de texto que a gente vai estar utilizando para poder configurar os arquivos do sistema para a gente fazer a configuração aí. E o FI PutMGR, que é para poder, como a gente está fazendo a instalação em Modify, e o Grub, que a gente vai estar utilizando aí como sistema de gerenciamento de inicialização aí do sistema. Então vamos lá, pacstrap -k, né? -k lá no /mnt, aqui o base devil Linux firmware, aqui o grub F5 boot mgr, e aqui eu cancelei ali. A gente vai fazer uma configuração aqui para fazer os downloads mais rápidos dos arquivos, para fazer até 5 downloads paralelos. O que seria isso? A gente vai aqui, ó, vou lá vim /etc, vou e mostrar para vocês e vai mais rápido. Pacman.conf, que é o gerenciador de pacotes do Arch Linux, e a gente vai descer aqui, ó, até downloads paralelos, e igual assim, que vai descomentar essa linha. Aqui eu vou descomentar essa linha de cor aqui também, para ficar mais bonito visualmente. E beleza, vou salvar aqui e vou fazer o pacstrap. Vou baixar todos os arquivos necessários para a gente começar a configuração do nosso sistema, quando a gente entrar nele posteriormente. Vamos lá. Aqui ele tá fazendo, o download vai ficar bem mais rápido aqui nessa parte por conta daquela tralha que a gente tirou lá de downloads paralelos. Então acredito que dá até para deixar aqui o processo finalizar aqui sem precisar cortar. Aqui também vai depender muito da velocidade da sua internet, para poder fazer o download dos arquivos, e também da velocidade de processamento da sua máquina. Vamos esperar aqui, tá quase finalizando. Isso aqui ajuda muito, viu, a gente descomentar aquela linha lá que permite fazer downloads paralelos, porque senão ele ia baixar um pacote por vez. Aqui ele baixa até 5 pacotes por vez. Aqui ele está fazendo o processamento, depois vai fazer a configuração, e aí a gente pode seguir. Vamos ver o próximo passo que a gente tem que dar enquanto isso. Beleza, pacstrap a gente está fazendo. Depois a gente vai gerar o fstab. O fstab é simplesmente dizer o que cada partição vai fazer. Por exemplo, o caminho de cada partição, do /boot, do
EFI, no caso aí o swap, é só para poder indicar essas partições, para poder, quando inicializar o sistema, ele saber onde que ele tem que subir cada partição, como que vai ser feito o processamento ali, para ficar tudo indicado. Ele fez isso aqui, depois a gente vai fazer de novo, apenas por garantia, que vai subir tudo certinho no nosso sistema. Não tem nenhum problema não. Vamos agora já o FSTab, que é essa parte aqui. Isso aqui eu vou fazer e mostrar para vocês certinho como que funciona. Então vamos lá, gen FSTab menos o maiúsculo, meu barra MNT, né? MNT, e eu vou mandar isso lá pro barra etc FSTab. Agora, para verificar se isso foi gravado corretamente, o que eu faço? Eu venho e dou um cat, que é para imprimir na tela o conteúdo de um certo arquivo. Aí dou aqui, digito o comando, né? Digito o comando, no caso barra etc barra FSTab, e ele vai imprimir para mim. Aí no caso ele está indicando aqui a primeira partição é a barra dev barra SDA3, que é a minha barra, né, que seria a root, então tá correto. O ID aí não precisa se preocupar, esse é o próprio sistema que cria. Na verdade cria não, que associa, né, ao ID de cada partição. Aí no caso, a próxima partição barra dev barra SDA1, que ele pôs lá montado em barra boot barra EFI, ok, que é a partição VFAT, certo, é a partição VFAT mesmo, que é do sistema EFI. E o próximo barra dev barra SDA2, que é a partição que a gente dedicou como swap, ela não está montada em nenhum lugar, correto, e ela é do tipo swap, certo, então está correta as informações aqui. Agora vamos seguir para o próximo passo. O que é esse próximo passo? O próximo passo agora é a gente entrar diretamente no sistema que a gente criou. Então vamos dar lá um art chroot lá no barra mnt, que é onde a partição root está montada. Então vamos entrar lá no sistema. Ele deu apenas um log ali de montando, né? Que estava montado. Tá falando em uso? Não, tudo bem. Aqui a gente já está dentro do sistema. Se eu der um pwd, que é para mostrar onde a gente está, ele fala que a gente está no barra. Agora, se eu sair aqui, se der um pwd, ele fala que está no barra root, que é da ISO. Aí tá até em vermelho root @artiso. E se a gente der um art chroot, aí tem que formar o caminho, né? mnt. Aí ele monta e mostra para mim. Não, tá tudo certo. Aqui tá montado a SDA1, a swap e a SDA3. Então tá correto. Vamos pro próximo passo. Agora a gente tem que sincronizar aqui a data e hora do sistema, que é a gente com esse comando ln-sf. Vamos lá, ln-sf no barra user share zone info. Aí aqui no próximo passo aqui ele coloca a região e a cidade, né? A região a gente está na América e a cidade que eu vou colocar para sincronizar, que é São Paulo, que é o mesmo fuso horário aqui de Goiânia. Então eu vou estar colocando São Paulo de Goiânia, é onde eu estou localizado, né? São Paulo. Aí eu vou mandar essa configuração lá para o barra etc barra local type, barra etc barra local
local time, a gente tem que criar esse arquivo, que ele ainda não tem no sistema. A gente só tem que tomar cuidado por conta da escrita, para estar conforme está lá no nosso manual. Beleza, feito esse passo, a gente vai para o próximo comando, que é para poder fazer essa sincronização. hwclock system AC. Digitei o comando errado. System. O S, faltou S. System HC. Beleza, feito isso, vamos para o próximo passo. Definir a localização que a gente está aqui no arquivo de configuração, né, para poder a gente gerar a linguagem do sistema. Então vamos lá, Vim, lá no barra, Vim é aquele software que a gente baixou para poder fazer essas alterações nos arquivos. No barra etc locale.gen. Aí aqui no Vim, se você digitar barra e aqui, né, como a gente está no Brasil, a gente vai colocar PTBR, PT underline BR, que eu tenho que digitar maiúsculo porque senão ele não pega. PT minúsculo underline BR maiúsculo, ele já vai achar pra gente lá. PT underline BR.tf-8 espaço TF8. A gente vai tirar essa tralha da frente, descomentar essa linha e vai salvar esse arquivo. Salvamos com 2.wq, ESC, 2.wq no Vim. Salvando esse arquivo, a gente faz a limpeza de tela para ficar mais legal visualmente. E a gente vai digitar o seguinte comando: locale-gen. Feito isso, ele vai gerar as configurações aqui com a linguagem PTBR, né? Português Brasil. Próximo comando, a gente vai criar um arquivo de locale.conf setando essa linguagem. Então vamos lá, ainda que questão de linguagem, vim barra etc locale.conf e vamos digitar aquele comando que ele colocou pra gente lá, lang. Aí que ele colocou os Estados Unidos, padrão norte-americano, só que a gente vai colocar aqui PTBR, português Brasil, né? PT minúsculo underline BR maiúsculo ponto UTF-8 ponto TF-8, ok, TF-8, isso mesmo. Aí vamos salvar esse arquivo, sendo minúsculo, ok. Limpamos a tela e vamos para o próximo passo. Aqui a gente vai definir que tipo de teclado a gente está utilizando para o sistema, que a gente vai colocar, a gente definiu antes, só que era para o sistema que a gente estava de instalação na ISO. Aqui é para o sistema que a gente vai utilizar, então vem lá no barra etc vconsole.conf e a gente vai configurar isso. A gente vai digitar keymap maiúsculo, keymap, aí no caso br-abnt2. Salvamos. Para a gente ver se a informação digitada foi correta, a gente pode apertar para o direcional para cima, dar um Ctrl A para o início da linha, apagar o Vim e pôr cat. Aí ele vai imprimir na tela para a gente que foi digitado dentro do arquivo. Aí keymap igual a br-abnt2, correto. Vamos para o próximo passo. Agora a gente tem que fazer aí a configuração do nome da máquina. Então vim barra etc barra hostname, exatamente, e colocar o hostname, o nome da máquina. No caso aqui eu vou colocar Arch Linux.
Agora vamos para o próximo passo. Configuração de rede. Vamos lá. Vem /etc. Essa parte aqui não fica muito implícito, sabe? Fica mais explícito. Muito explícito, fica mais implícito. A gente tem que buscar mais para poder conseguir essa informação aqui. etc/hosts. Vamos criar essa configuração aqui. 127.0.0.1. Aqui localhost. Localhost. Essa parte aqui é a parte de rede, eu não vou entrar muito, aprofundar muito não. Caso necessário, a gente pode fazer outro vídeo explicando mais sobre isso, mas eu não vou aprofundar muito. Aqui eu coloco o nome da máquina, espaço do nome da máquina. Aqui agora a gente vai para o próximo passo, que é setar uma senha de root para nossa máquina. Antes de setar como root, a gente faz aquela configuração que eu falei que a gente ia fazer de novo, que é gerar a imagem do sistema, gerar a configuração do sistema para inicialização. Então vamos lá, que é essa mk init CPU menos P maiúsculo. Mk init CPU menos P maiúsculo. Vou deixar gerando. Vai ser até rápido. Vou cortar aqui porque às vezes pode demorar um pouco para não ficar tão longo o vídeo, mas é bem rápido, não tem problema esses warnings. Acabou de gerar, como eu disse, não foi tão demorado, foi rápido até, mais rápido que eu pensei que ia demorar um pouco mais. Mas beleza, agora a gente vai fazer as próximas configurações. O que seria a próxima configuração aqui? Vamos ver aqui. Já a senha, né? Vamos gerar a senha. Beleza, vamos voltar Y1, PSWD. Vamos girar a senha super seguro, 123. Você digita uma vez, depois tem que digitar de novo para confirmar. Aqui eu coloquei uma senha fraca, porque aqui a gente está criando máquina virtual apenas para demonstração, mas eu indico que você coloque uma senha mais forte aí, até para sua segurança. Beleza, criar a senha. Vamos ver o que a gente tem que fazer agora. Aqui agora a gente tem que criar a parte do bootloader. A gente instalou o Grub. Beleza, agora a gente vai fazer a configuração do Grub. Eu não vou entrar em que existe configuração do Grub também, porque seria aprofundar muito, para não ficar tão extenso o vídeo. Aqui Grub, -install, Grub -install, menos target, igual x86, underline 64, para a gente dizer para o sistema que isso aqui é 64 bits, certify, menos bootloader, a gente indicando o local, né? Bootloader -id igual grub, tipo, né? UEFI, que ele vai procurar. Você tem a parte aqui, justamente aqui que daria problema se a gente não criasse aquela partição, não montasse o sistema de arquivo do tipo VFAT, que é do tipo EFI lá pra gente, se a gente não tivesse criado aquela partição do tipo /boot/EFI, aí ele daria problema aqui agora na hora de fazer a configuração do Grub, na hora de instalar, aí a gente teria problema. Por isso que é necessário fazer aquela criação daquela pasta /boot/EFI. Então vamos esperar aqui a configuração, ver se vai configurar tudo certo. E a gente passa para o próximo passo. Aqui eu estou fazendo para instalação se você tiver apenas no sistema, tá? Instalado no seu máquina, apenas o ART. Se for para fazer dual boot, aí você tem que fazer alguns passos a mais. Aqui terminou, falou que terminou a instalação e nenhum erro foi reportado. Então vamos continuar a instalação.
Agora a gente vai fazer a configuração do grub. A gente fez instalação, agora a configuração. É grub menos mkconfig menos O maiúsculo e dizer o caminho da configuração. Barra boot, barra grub .cfg. A gente vai criar esse arquivo de configuração aqui. Menos O minúsculo. Deu errado. É o maiúsculo mesmo. mkconfig menos O barra boot. Ah, aqui ó. O erro tá aqui ó. Faltou o T. Menos O. É O minúsculo mesmo. Aqui ele aparece a opção aqui ó. Logo acima ali tem uma indicação lá que é menos O minúsculo, que é para sair o output, né, para ele gravar no arquivo, para gerar o arquivo de configuração. Beleza, criou o arquivo, vamos ver lá se gerou o arquivo, ls lá no barra boot, grub, aqui tem um grub cfg, vou pôr aqui grub cfg para aparecer o arquivo, aí tem um arquivo lá, ele retornou para mim que tem um arquivo. Então, beleza. Aqui a gente não precisa verificar a configuração desse arquivo, a gente já viu que ele foi criado. Se a gente der um ls lá no barra boot barra grub.fi, ele tem um grub x64.fi, então foi instalado corretamente o grub. E aqui a gente tem que habilitar aquele software que a gente instalou, que é o Network Manager. Deixa eu confirmar se a gente instalou. A gente não fez instalação, a gente tem que fazer instalação agora de um software para gerenciamento de rede, para quando a gente inicializar o sistema ele conseguir se conectar à internet, porque se a gente não fizer essa configuração ele não vai ter acesso à internet. Então vamos lá, aqui a gente já está com o root, né? Então vamos pacman, que é o gerenciador de pacote do ART, menos S network manager. Aqui ele pergunta se a gente deseja proceder com a instalação, ele dá um retorno para a gente dos pacotes que vão ser instalados, o tamanho, né, do download e o tamanho da instalação. Aí, aqui eu confirmo, ele vai proceder com o download. Baixando. Beleza, baixou esse pacote, agora a gente vai habilitar ele. A gente vai dar um system ctl enable net. Aqui ele é case sensitive, então a gente tem que colocar a letra maiúscula, minúscula, então N maiúsculo de net, W maiúsculo de work, M maiúsculo de manager, ponto service. Aqui, aliás, aqui nesse caso aqui é network manager. O work, o W não é maiúsculo. Ponto service. Aí ele habilitou. O processo está finalizado. A gente já pode inicializar o sistema normalmente. A gente já pode sair aqui do chroot, né? Dar um Ctrl D, um exit. Saímos do sistema. Se eu der um lsblk, aqui as partições, eu vou desmontar essa partição aqui pelo menos só por segurança mesmo. Mount menos R L para ele desmontar lá recursivamente, barra mnt. Desmontou, se eu der um lsblk, só o swap está ativo, não tem problema. Vou dar um reboot agora. Reboot no sistema. Ele vai subir no sistema que eu instalei. Aqui já é o grub que a gente configurou lá, aquela parte de configuração. A gente entra aqui no grub e ele vai subir o sistema pra gente. Aqui tá carregando o kernel.
Aqui carregou. Aqui a gente está no sistema, já podemos entrar com o root, com a senha que a gente definiu, que é a minha foi 123. Entrei. Aqui eu posso dar um lsblk, que mostra pra gente as partições, está montada a barra, a swap, aí mostra todas as partições pra gente. Então a gente pode fazer a atualização do sistema, que é pacman -s maiúsculo YU, para dar uma atualização geral. Vai sincronizar os pacotes aqui, dá um retorno pra gente. Beleza, atualização completa. Aqui por esse vídeo é isso. Bom, voltando aqui, porque eu estava esquecendo da parte mais importante, né, de mostrar que é o Arch Linux. Então vamos lá. Para isso a gente vai ter que instalar um pacote que é chamado Neofet, para dar um retorno pra gente, né, esse retorno. Então vamos lá, aqui a gente já está com o root, né, então pacman, vamos lá, pacman -s maiúsculo Neofet. A gente confirma, pergunta se a gente quer fazer a instalação, né, dá o retorno pra gente. Aí eu confirmei, ele fez a instalação. Eu limpo a tela e digito lá Neofet. Aí ele retorna pra mim aqui Arch Linux, aí fala que eu tô em máquina virtual, no VirtualBox, conforme procede, né, essa informação, que eu tô no VirtualBox. Aí ele fala o kernel, né, que é o 6.1.12, o tempo que tá ligado, já tem um tempinho aí, e aí dá as outras informações pra mim. E é isso. Agora sim, o vídeo acabou.